Oi pessoal, nós estamos hoje na nossa segunda aula do nosso especial no Caldeirão da Bruxaria e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das tradições, diferentes tradições das bruxarias existentes, alguma delas, e também vamos falar um pouquinho do conceito do deus e da deusa, seria do aspecto feminino e do aspecto masculino. Vem comigo! Na bruxaria, nós temos tradições religiosas, além de uma filosofia, que seria a bruxaria natural. A bruxaria natural, ela não tem dogmas, ela não tem regras, não tem tradições. Você pode ou não fazer parte de um grupo de bruxos, que seria o Coven, ou você pode praticar solitariamente e pegar, conforme fizer sentido para você, muitos conhecimentos e aspectos de outras tradições. Porém, tem bruxos que preferem seguir a bruxaria de forma religiosa. Então, nós também resolvemos incorporar um pouquinho nisso dos conhecimentos para trazer para vocês, porque é importante a gente saber que a bruxaria não é 100% livre. Dependendo de qual tradição você fizer parte, se você fizer parte de um coven, de uma tradição, uma religião, você vai ter regras e dogmas para você seguir, né? Eu não vou me aprofundar nessas regras, porque senão a gente teria que ter um curso só para isso. Mas eu quero trazer um pouquinho para vocês de alguns dos principais aspectos dessas tradições. Como eu já tinha falado, a bruxaria natural, que é o que eu me enquadro, ela não segue regras e dogmas. Ela é livre, a bruxa é livre e ela pode adaptar as suas magias, o seu modo de viver. É mais como um estilo de vida e nós incluímos a magia nela, né? Nós temos também várias tradições da linha Wicca. Temos a tradição da Wicca céltica, né? Temos a tradição da Wicca gardneriana, né? E essas duas, elas não trabalham apenas com aspectos da energia da magia popular, da energia da natureza, mas também elas seguem a questão do deus e a deusa, seguem uma mitologia. Elas cultuam geralmente uma divindade. As divindades vão depender muito da tradição do Coven. O Coven é um grupo de bruxos que se reúnem para estudar. Tem algumas tradições que não necessariamente permite que você seja um bruxo solitário, que você só consegue fazer parte a partir do momento que você entre nesse grupo, e tem outros que não cultuam o deus, por exemplo, alguns cultuam apenas o aspecto feminino da deusa. Então isso vai de tradição para tradição, né? Por isso é importante haver o estudo, bastante leitura, porque na hora de você encontrar o seu caminho dentro da bruxaria, é importante saber o que faz ou não sentido para você. Algumas outras tradições que fazem parte também seria a Wicca da tradição saxônica, e ela foi fundada por um dos principais bruxos dos Estados Unidos, foi o Raymond Buckley. Ele aprendeu todos os preceitos com o Gerald Gardner, que foi um bruxo que trouxe a bruxaria moderna para a Europa, né, nos anos 50.
ele foi discípulo, ele levou a bruxaria moderna para os Estados Unidos e lá ele criou a sua própria tradição, que seria a Wicca saxônica. E ele, o responsável por abrir a questão do leque da bruxaria e acreditar que o bruxo ele pode se auto-iniciar e fazer os seus caminhos de forma solitária e estudar independente de um grupo, foi ele. Nós também temos uma tradição chamada Asatru, que faz parte do panteão nórdico. É uma bruxaria voltada para os deuses e deusas nórdicos, né? Com as suas questões e tradições específicas. E ela vem do norte da Europa, né? Da Islândia, e tem a tradição viking por trás dessa tradição. Nós temos a tradição egípcia, né? Que aí engloba também uma questão do panteão, porque existem tradições de bruxaria que vão seguir panteões diferentes. Nós temos o panteão egípcio, o panteão nórdico, o panteão celta, o panteão grego, e cada um vai ter as suas divindades específicas e a sua mitologia específica. E temos também um outro tipo de magia, que ele sai um pouquinho da magia natural, que seria a tradição cerimonial. A tradição cerimonial, não necessariamente os adeptos são chamados de bruxos, mas sim magos. Por quê? Eles incorporam na sua tradição, nos seus ensinamentos, ensinamentos e conhecimentos da Cabala, ensinamentos herméticos, astrologia. Então, não é apenas uma magia voltada para a Terra, né? É também uma magia que incorpora ensinamentos cósmicos, por isso que ela é tradicional. Basicamente, exceto a bruxaria natural, todas as outras tradições elas possuem dogmas, regras e ritualísticas. Existe uma forma específica de fazer a magia, fazer os rituais, cultuar os deuses. E a bruxa natural tem a liberdade de conhecer todas essas tradições, né? E levar um pouquinho de cada coisa e o que é bom, o que não é para ela. Por isso que hoje em dia muitas bruxas estão optando pela bruxaria natural, pela questão de poder ou não seguir algumas coisas, sem regras, sem dogmas. E como estamos falando de tradições, não poderíamos deixar de falar dos deuses e das deusas. A bruxaria natural, ela não segue divindades, porém, pode seguir se você tiver uma afinidade com algum deus específico. Eu, particularmente, tenho muita afinidade com os deuses celtas e os deuses nórdicos. Então, eu sempre incorporo eles nos meus rituais, nas minhas orações e meditações, né? E você pode se identificar com panteões gregos, panteões egípcios, né? Isso é de escolha sua. Como eu disse, algumas tradições incorporam deuses específicos. Não é incorporar no sentido de trazer dentro da gente, mas incorporar dentro da tradição para conhecimento e culto a essas divindades. Então, nisso eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o aspecto feminino e masculino, porque tudo nesse planeta é energia. E assim como a natureza, o culto à natureza é uma questão energética, nós também trabalhamos com o princípio masculino e feminino do equilíbrio. As tradições, elas seguem isso na mitologia do deus e da deusa. Apesar deles serem um só, o princípio masculino e feminino na mitologia é uma forma didática da gente entender essas divindades. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles e eu quero deixar claro que eu estou falando aqui praticamente do panteão celta, das divindades celtas. Porém, existem outras divindades. Por exemplo, o panteão romano tem muitas divindades que se ligam ao panteão grego. Eles apenas trocam os nomes, mas você vai perceber que a mitologia é muito idêntica. Mas eu vou me ater ao panteão celta, que é o qual eu tenho um pouquinho mais de afinidade, né? Só que se você quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais, você pode pesquisar os outros panteões, tá? Mas o conceito é válido para quase todos eles. Acompanha aqui comigo no slide. Eu trouxe uma frase para vocês aqui do Kybalion que define muito o que eu gostaria de falar para vocês em relação ao gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. É por isso que entender o aspecto da deusa e do deus é tão importante. E eu não posso deixar de falar que a questão das divindades, ela forma uma egrégora.
Quando você trabalha com divindades específicas e você sempre está trabalhando, se conectando, se afinizando com uma divindade, você está trazendo uma massa energética. É uma egrégora, né? Nada mais são do que energias. Da mesma forma que você pode simplesmente, num ritual, chamar pelo equilíbrio das energias femininas e masculinas, você pode chamar uma deusa ou um deus, né? E eles vão trazer e agregar essa massa energética e esse equilíbrio para o seu ritual, para o seu dia a dia. Na bruxaria, a deusa, a face feminina, ela é conectada com as faces da lua, né? Ela tem uma ligação muito forte com a lua. Na bruxaria natural, basicamente, os bruxos eles trabalham com as energias lunares. Em outras tradições, também na bruxaria natural, se você desejar, a gente pode trabalhar com as faces da deusa. Por exemplo, nós temos a face jovem da deusa. Ela é cultuada no seu período de jovialidade, alegria. É um período de crescimento, de conhecimento. Nós chamamos a deusa de deusa tríplice por causa disso, pelas 3 faces da deusa. E todas as mulheres passam por esses ciclos quando nós somos jovens. É aquele momento de conhecimento, aquele momento de expansão, de conhecer o novo, um momento em que tudo está muito fértil, o mundo está aberto. Essa é a face da deusa. E tem toda uma história na mitologia que eu vou falar para vocês na última aula, que vai fazer um pouquinho de sentido para vocês em relação a esse aspecto. Na face da deusa jovem, no panteão celta, nós cultuamos a deusa Rhiannon. Essa é a deusa dos encantamentos, da juventude, da alegria e da fertilidade. Nós temos o aspecto da deusa, que é a deusa mãe. É a deusa madura, é a lua cheia. Nós podemos tanto falar com a lua cheia como a deusa mãe. No panteão celta, ela é conhecida como a deusa Brigitte. Não por coincidência, o cristianismo incorporou essa deusa na época para fazer com que os povos pagãos eles se introduzissem no cristianismo. E nisso passou-se a cultuar a Santa Brígida. Historiadores dizem que é a mesma santa que chamavam de deusa Brigitte, né? Essa é a deusa do amadurecimento, a deusa que cuida, que acolhe. É aquele momento em que você sente o amadurecimento da sua ideia. Quando a gente vai fazer um feitiço, por exemplo, você pode começar a pensar nele na lua crescente, aquele momento em que tudo está aberto, todas as possibilidades. E na lua cheia é quando você quer que ele expanda, é quando tudo está muito grande, tudo está muito maduro. Então você quer que alguma coisa se expanda e se concretize de forma madura, nós temos a lua cheia, que é esse aspecto da deusa. E temos a face da deusa anciã. É a face da deusa em que ela já está no final de sua vida. Ela recolheu toda a sabedoria de uma vida. É aquela deusa em que sabe o que está fazendo. É a lua minguante. Nessa fase, se nós precisamos refletir, precisamos de um conselho, nós vamos falar com a deusa anciã. É a deusa da plena bruxaria, é a deusa da transformação, é a senhora da magia. É aquele momento de reflexão na vida. Tudo que a gente fez durante toda a nossa vida é no nosso aspecto ancião, em que nós refletimos e que nós estamos plenamente cientes do que fizemos ou não. Então a fase da lua minguante, ela geralmente é utilizada nos feitiços ou até mesmo nos seus pedidos mentais para você banir tudo aquilo que não serviu para a sua vida, tudo aquilo que você quer tirar dos seus caminhos. É aquele momento de saber discernir e da sabedoria. No panteão celta, ela é tradicionalmente cultuada como a deusa Cerridwen. Temos também uma quarta face. Essa quarta face não é geralmente encontrada na maioria das informações, mas ela existe. É a face da deusa do submundo. É a face em que a lua some no céu. É aquela transição, é a deusa da morte. Nem aqui, por exemplo, o mal se aplica, porque nós estamos muito acostumados em que o momento da face sombria, da nossa face sombria, é um aspecto maligno. Nós estamos acostumados a empurrar nossas sombras. Porém, nesse momento, é o momento de maior sabedoria, é o momento de renovação, de renascimento. É aquele momento de se recolher.
Por isso, nós temos a quarta face da deusa, que é a deusa do submundo. É a deusa que nos leva ao nosso interior, aos nossos mais profundos sentimentos e subconsciente. Nós podemos trabalhar com essa deusa em alguns rituais específicos, ele não é muito trabalhado e você tem que estar preparado para trabalhar com essas energias, porque nem sempre a gente está preparado para lidar com alguns entendimentos que vêm de dentro da gente. Nós temos que nos sentir preparados. Por isso que, ao mesmo tempo de ser uma face da deusa muito especial, também é uma fase muito perigosa. Então a gente tem que ter conhecimento também para trabalhar com esse aspecto da deusa. Acompanhe comigo. Eu sou o caldeirão no qual todos os opostos crescem para se conhecer de verdade. Eu sou a teia que conecta todas as coisas. Essa deusa, ela busca na gente o lado oculto daquilo que a gente quer buscar. E não vou falar necessariamente do panteão celta, mas ela pode ser encontrada em deusas como Kali, como Morrigan, como Lilith, como Perséfone. Aqui eu misturei um pouquinho dos panteões, mas o nome dessas deusas é muito forte nessa face. Por que eu acho importante falar para vocês que esse lado sombrio não é maligno? Porque, pela questão mesmo do estereótipo das bruxas trabalharem com mal, e toda essa cultura que nós carregamos, é importante a gente entender que todo mundo tem os dois lados. A gente tem o lado sombra e a gente tem o lado luz. E isso não é diferente dentro da bruxaria. Na verdade, isso é um conhecimento e um autoconhecimento muito importante. Eu trouxe até para vocês um meme que vocês vão acompanhar aqui do Harry Potter, em que o Harry ele fica confuso na hora de escolher a casa. E o Sirius pergunta para ele: todos temos trevas e luz dentro de nós, depende do lado que você quer escolher. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Para fechar a parte da deusa, eu quero trazer para vocês aqui no slide, acompanhem comigo, uma frase. Sem dúvida, o ressurgimento do culto à deusa em geral, nos últimos anos, teve uma influência dramática. As mulheres ocidentais, que havia muito tinham seu acesso ao aspecto feminino da deidade negado, reencontraram suas vozes e a si próprias na deusa. Apesar de sabermos que a fonte criadora e os deuses são todos um, o resgate ao lado feminino nos trouxe uma liberdade muito grande e um autoconhecimento muito grande para as mulheres. Por isso que a bruxaria também é muito importante para esse equilíbrio que nós precisamos. Vou falar para vocês um pouquinho agora, como eu não podia deixar de falar também, sobre o deus. No panteão celta, o deus ele é conhecido como o grande chifrudo. Por quê? Mais uma coisa que foi erroneamente interpretada pelo cristianismo, né, e incorporado na sociedade. O deus, em sociedades antigas, ele era tido nada mais, nada menos do que os animais selvagens, que tinham galhadas. E, como eu já tinha falado para vocês, as pessoas colocavam os galhos, se vestiam das peles dos animais, porque eles acreditavam que aquela força do animal seria levada para dentro dele. Então, os deuses masculinos sempre são representados com chifres. Então, a igreja, quando quis introduzir o cristianismo de forma autoritária, impondo uma única religião, ele acabou levando isso como um aspecto demoníaco. Tem chifres, é o demônio. Mas nada mais são do que galhos que representam a força, o aspecto masculino, né? Por isso que os deuses geralmente são representados com chifres. Acompanhe comigo. Sou o radiante rei dos céus, inundando a terra com calor e estimulando a semente oculta da criação a se manifestar. Sou o mestre dos animais selvagens e livres. Sou a centelha da vida, o sol radiante, aquele que traz paz e descanso. E envio meus raios de bênçãos para aquecer os corações e fortalecer as mentes de todos. Assim como a deusa é representada pelas faces lunares, o deus ele é representado pela força solar. Mais para frente eu vou falar para vocês, em uma outra aula, sobre essa ligação do deus e da deusa com as estações, né? Mas o deus, a força do deus, além de complementar o equilíbrio com a deusa, ele traz para nós a força do sol, aquela energia
revigorante, renovadora. Assim como a deusa, o deus também se apresenta na sua face da vida com 3 aspectos. Nós temos no panteão celta a face jovem do deus, que é o deus Cernunno. Ele é o deus da sua jovialidade e na mitologia ele nasce da própria deusa. Cernunnos, ele está na sua fase em jovem, a fase do auge também da força, da caça. Os antigos cultuavam essa face jovem da deusa e do deus quando eles iam fazer o plantio, porque era o momento em que estavam férteis, né, para germinar a terra. Então, era aos deuses jovens, a face jovem, em que eles faziam seus rituais e suas celebrações. Temos o senhor da colheita, que é o senhor maduro. Esse é o momento maduro do deus, em que ele se encontra com a deusa na mitologia. E é nesse momento em que o solo está fertilizando. É nesse momento em que os antigos, eles sabiam que a terra estava fértil, que a terra estava forte e estava germinando para uma colheita. Esse também é o deus da floresta, da caça. É aquele deus que nós podemos chamar para trazer a força para nós. E temos a face ancião do deus, que é o deus do conhecimento e da sabedoria, né? Esse momento, na mitologia, é o momento da chegada do inverno no aspecto solar. É aquele momento em que o deus, ele deixou a semente na deusa, ele trabalhou com sua força, ele trouxe a força para nós, mas ele já está no fim da vida. Então ele está se preparando para morrer. E da própria morte é quando vai renascer. Nesse momento é quando os antigos cultuavam esse deus, eles faziam a colheita. A colheita estava pronta, a colheita da sabedoria. Falando um pouquinho de deuses para vocês, espero que tenham gostado. E agora eu trouxe uma surpresa especial para a gente se conectar um pouco. Eu trouxe para vocês uma sintonia para nós encontrarmos as 3 faces da deusa. Esteja agora em uma posição confortável, feche os olhos. Você irá tomar agora uma profunda respiração. Puxe o ar de forma leve e profunda. Solte pelos pulmões. Enquanto presta atenção em sua respiração, você sente seu corpo se aliviar das tensões, começando pelos pés, pernas, quadris, sobe pelo seu corpo, seus braços, pescoço, alivia as tensões do seu rosto. Tome mais uma profunda respiração e você se verá agora em um ambiente iluminado por uma luz prateada. Em sua frente há um túnel. Você o adentra e percebe que este túnel possui as paredes repletas de cristais, de todas as cores, brilhantes e magníficos cristais. Você consegue sentir a forte energia que eles emitem. Você caminha por esses cristais e mais para frente, chegando ao final, visualiza um bosque repleto de árvores. Em sua frente, uma fada brinca e te traz muita alegria. Ela aponta o dedo para frente e te indica um caminho a seguir. Você anda por uma trilha de árvores imensas, muito antigas. Elas passam uma energia, uma sabedoria muito antiga. Observe-as, sinta-as. E assim à sua frente, você encontra uma bela jovem, alegre, com uma cesta de frutas e flores. Ela te dá as mãos e vocês dançam em roda alegremente.
A jovem te oferece a cesta. Você pega uma fruta e uma flor que estavam dentro dela. Agradece e se despede. Assim, você continua o seu caminho, caminhando alegremente pelas árvores. Ao seu lado surge um lago. Você caminha e admira suas águas cristalinas. Ao seu lado, começa a caminhar junto de você uma mulher. Ela te olha e sorri. Ela passa uma força, ela é decidida e te dá um carinhoso abraço. Te entrega uma taça com água, pede que você a beba e diz que nesta água existe a força da vida. Você agradece a ela e se despede com um abraço bem forte. Após se despedir, continuando seu caminho pelas árvores, você avista em sua frente um caminho que te leva a uma montanha. Subindo até o final do caminho, já anoitecendo, encontra uma fogueira e nela há uma senhora mexendo em seu caldeirão. Ela apenas te olha e pede com um gesto que vá até ela. Assim, te entrega um presente e um embrulho. Você olha o presente e ela te diz que ali dentro está o que você precisa para seguir o seu caminho com sabedoria. Você agradece e faz o seu caminho de volta, sentindo-se grata pelos reencontros de hoje. Volta pelo bosque, passa pelas árvores antigas e encontra novamente o túnel de cristais. E percorre seu caminho até chegar a um clarão prateado. Assim, você está de volta, sentindo novamente todo o seu corpo e quando se sentir à vontade, abra os olhos. Bom, hoje nós falamos um pouquinho das tradições da bruxaria e falamos também um pouquinho das energias do feminino e do masculino e do aspecto do deus e da deusa, um pouquinho da mitologia. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida e como vocês se sentiram na sintonia. Eu espero vocês na próxima aula.